Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Queridos irmãos, quero fazer aqui um comentário que vai ser bastante polêmico, creio que sim, sobre o culto de libertação. Vou fazer uma pergunta aos senhores e às senhoras. O que os irmãos acham de culto de libertação para crentes? O que os irmãos acham? É correto ou incorreto? Culto de libertação para crentes. Pastor, o que o senhor acha, pastor? Exclusivamente, o que o senhor acha? Qual é o seu ponto de vista? Queridos irmãos, eu não concordo. Por quê? Eu vou lhe responder usando a palavra de Deus. Abra sua Bíblia comigo no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 22. Vou até esperar um pouquinho para você pegar sua Bíblia e nós interagirmos junto. Usa de apologia para comigo. Olha só, irmão. Versículo 22. Contudo, agora liberto do pecado e tendo sido transformados em escravos de Deus, antes nós éramos escravos do pecado, ou escravo do inimigo, hoje nós somos escravos de Deus, ou seja, servos de Deus. Tendes o vosso fruto para santificação e por fim a vida eterna. Irmãos, já que você quer fazer um culto de libertação, então vai em busca das almas que precisam de libertação. Vai em busca das almas que precisam ser libertas, que está sendo escravizada pelo inimigo. Aí o Senhor favorece este culto exclusivamente a essas pessoas. Agora, o que eu vejo é que muitas igrejas, muitos pastores estão fazendo o culto de libertação exclusivamente nas sexta-feiras. Quando eu olho nas redes sociais, eu olho em muitas igrejas, a maioria é crente, irmão. Crentes. Eu vou continuar lendo aqui para corroborar os meus dizeres. Capítulo 5 de Romanos, e versículo 10. Ora, se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele, mediante a morte de seu Filho, quanto mais no presente, havendo sido feito amigos de Deus, seremos salvos por sua vida. E ainda mais, se nos gloriamos também em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a completa reconciliação. Sabe qual é a ordem que favorece ao crente? Mateus capítulo 5, versículo 48. Buscai a perfeição, porque o nosso Pai é perfeito. De 1 Pedro capítulo 1, versículo 15, 16. Sede santo, porque Ele é santo. A ordem para o crente é essa: buscar a santificação e buscar a perfeição. E isso ocorre gradativamente, meu irmão. Agora, culto de libertação para crente, eu vou continuar lendo aqui para os irmãos. Efésios, abre sua Bíblia no livro de Efésios, os irmãos entenderem. Vocês vão comer Bíblia. Vocês, o pastor, hein, que faz culto de libertação para crente. Efésios, capítulo 5. Versículo de número 8. Pois no passado eras trevas. Nós no passado era trevas. Mas agora nós somos luz no Senhor. E assim andais como filho da luz.
Aleluia. Tu entendeu, meu irmão? Eu vou ler ainda aqui no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 11. Diz assim: portanto, lembrai-vos de que anteriormente ereis gentios, por natureza, chamados incircunciso, pois que se chamam circuncisão, feito do corpo por meio de mãos humanas, estáveis naquela época sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos à aliança da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Todavia agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavam distantes, foste aproximado mediante o sangue de Jesus. Aleluia! Agora tu quer fazer o culto de libertação? Tu quer favorecer o culto de libertação? Vamos lá para Tiago, capítulo 5 e versículo 19. Tiago, capítulo 5. Queridos irmãos, se algum de vós se desviar da verdade e alguém o conduzir a ela, ou seja, fazer ela se arrepender, convencer ela a retroceder, lembrai-vos disso. Quem ajuda um pecador a se arrepender do seu mau caminho, salvará da morte essa alma e contribuirá para o perdão de uma grande multidão de pecado. Para essas pessoas que se afastaram da verdade, por essas pessoas que precisam se reconciliar com Deus, com essas pessoas que nunca conheceram a Deus, eu devo favorecer a ela. Agora, imagine comigo uma coisa aqui, irmão. Imagine comigo uma coisa. Se para essas pessoas que se desviaram da verdade, essas pessoas que não conheceram a verdade, quando eu começo a pregar o evangelho para ela, e o Espírito Santo o convence, ou então, pela inteligibilidade que Deus nos favorece fazer, convencer essas pessoas a retroceder dos seus maus caminhos, a Bíblia diz que cobriu uma multidão de pecados. Se para ele cobriu uma multidão de pecados, foi perdoado os seus pecados, imagine para um crente, para um homem que está assíduo na igreja, aí mesmo eles estando assíduos na igreja, eles a favorecem ainda o culto de libertação, meu irmão. Meu irmão, favorece um culto racional, inteligente a Deus, mediante os crentes. Quando os crentes se reuniam, a Bíblia diz, lá em Atos, que era louvor, era testemunho, a ordem era favorecida, era outra. Agora, quando se trata de ímpias, pessoas afastadas do Evangelho, aí fazemos o culto de libertação. Mas para elaborar o culto de libertação, eu preciso ir em busca das almas, para me exercer, ou elaborar, ou efetuar este culto de libertação. Agora, o culto de libertação para crente, meu irmão, pelo amor de Deus, é uma falta de respeito. É uma falta de respeito. Agora, no livro, para encerrarmos aqui, de Efésios, dando continuidade aqui, meus irmãos, dando continuidade no livro de Efésios, capítulo 5. Portanto, dando continuidade do versículo 8, portanto, o fruto da justiça consiste em toda a bondade, justiça e verdade. Aprendei, olha só que coisa interessante, aprendei a discernir o que é
agradável ao Senhor, autoperceptivo de um cristão, de um pastor. Ele deve ser perceptivo. A Bíblia diz que erreis por não conhecer as Escrituras. E o ato de percepção, efetivamente, irmão, nos dá a conhecer do extraordinário de Deus. Porque a nós foi incumbido a desvendar os mistérios de Deus. Para vocês é revelado os mistérios de Deus. A nós não foi incumbida essa missão. Tá bom? Deus em Cristo o abençoe. Não esqueça, quer fazer culto de libertação, pastor? Bispo, pastora, líderes? Então vá em busca de pessoas que precisam de libertação. Crente não precisa de libertação, precisa ser santo, se santificar mais, precisa alcançar o estágio da perfeição. Crente precisa ser cheio do Espírito Santo de Deus, ser revestido das armaduras de Deus, ser cheio de Deus para transmitir a Deus às outras pessoas. Tá bom? Deus em Cristo o abençoe. Fique na paz do Senhor.